E nenhuma babá conseguiu durar um único dia com os trigêmeos do milionário, até que uma mão solteira apareceu na porta, em busca de trabalho. Você não é a minha mãe. Cai fora! O grito de Tommy ecoou pelas paredes frias da cozinha de mármore, seguido por um estrondo metálico. Uma frigideira lançada com fúria atingiu a parede. Massa de panqueca escorrendo pela pintura branca. A gente não quer outra babá. Queremos a nossa mãe. Danny e Bob se juntaram à rebelião. Rostos vermelhos de raiva, lágrimas e xarope. Uma caixa de suco voou pelo ar. A babá mal conseguiu se esquivar. Ela largou a espátula e correu. Chega, não me pagam o suficiente para isso. Gritou, agarrando a bolsa no balcão e disparando para a porta da frente. Porta batendo. Silêncio. Por um segundo. Crash! Tommy quebrou um pote de geleia no corredor. Fumaça começou a subir. John Prescott irrompeu na cozinha, com um extintor de incêndio nas mãos, mangas arregaçadas. O que está acontecendo agora? Ele congelou ao ver o cenário, torradas queimadas no forno, xarope no chão, e 3 meninos de 6 anos no centro do caos. Quem abriu o forno? Ele bradou. Silêncio. Nenhuma resposta. John, 36 anos. Impecável nas reuniões de negócios. Desmoronando em casa. Desde a morte da esposa, nada era igual. 31 babás em 6 meses. Todas foram embora. Ele podia construir uma empresa bilionária, mas não conseguia manter alguém que cuidasse de seus filhos. Toc toc. Uma batida na porta. Tommy Rosnow. Manda embora. Mais uma batida. Depois, uma voz calma. Olá, é da FIDA dos Prescott? John suspirou. Fiquem aqui. Ao abrir a porta, encontrou uma mulher com uma mala na mão e uma criança pequena ao lado. A mulher parecia ter uns 28 anos, cabelos loiros presos em uma trança, olhos verdes firmes. Camisa limpa, mas gasta. Linda Carter, disse ela. Vim sobre a vaga de babá. Ao lado, uma menininha, talvez com 5 anos, abraçava uma raposa de pelúcia, os olhos arregalados diante da mansão. John hesitated. Agora não é um bom momento. Linda assentiu. Eu imaginei. Crash! Outro grito da cozinha. Eu disse sem amendoim. Danny berrava. John suspirou. Estamos num momento complicado. Linda olhou para dentro, depois para a filha. Lily, espera aqui. Sem pedir permissão, ela entrou. John ficou atônito e foi atrás. Na cozinha, Linda analisou a bagunça, cadeiras viradas, farinha no chão, 3 garotos furiosos. Tommy zombou. Você é a nova babá? Nem vai durar até o almoço. Linda inclinou a cabeça. Ao ver, mas não estou aqui pelo dinheiro. Estou aqui porque sei o que é perder alguém. Os 3 congelaram. A colher de Danny parou no ar. Os olhos de Bob fixaram nos dela. Linda se abaixou, pegou pedaços de um prato quebrado e disse com leveza. Vocês sabem causar um furacão, hein? Isso exige trabalho em equipe de verdade. John observava da porta, braços cruzados. Ela ainda não havia levantado a voz, nenhuma vez. Tommy apontou para a poça de geleia. Sabe limpar isso? Não, respondeu Linda, sorrindo. Mas sou boa em tentar, especialmente quando a bagunça não fui eu que fiz. Bob deu uma risadinha. Danny sorriu de canto. Linda pegou um pano e começou a limpar o balcão como se fosse uma manhã comum. Então olhou para John. Sei o que é ver seu mundo desabar, e mesmo assim precisar seguir em frente no dia seguinte. Não prometo que vou consertar tudo, mas posso prometer que não vou embora só porque ficou difícil. John estudou. Ela não se abalava com o caos. Sua voz era firme, sua presença tranquilizadora. Talvez, só talvez ela fosse ficar. Horas depois, John estava sozinho no escritório, o sol poente pintando sombras sobre os móveis de mogno. Diante dele, um fino dossiê com o nome Carter Linda. Ele o abriu, esperando mais um currículo brilhante, como os 22 anteriores, mas o que encontrou foi diferente. Sem diploma universitário, apenas ensino médio. Alguns cursos incompletos. Experiências: garçonete, babá, meio período, caixa de supermercado. Nada de cargos importantes, nenhuma carta de recomendação de famílias ricas.
Apenas uma mulher real, com empregos reais, lutando para sobreviver. Virou a página. Mãe solteira, filha de 5 anos, sem parceiro registrado. John se recostou na cadeira, passou a mão pelo cabelo escuro, cansado. Por que alguém com esse histórico achava que podia fazer parte da vida dele ou da casa dele? Olhou pela janela. O jardim estava tomado pelas ervas. As flores que Sarah plantara antes do acidente estavam murchas, assim como tudo ao redor. Ele fechou a pasta e esticou a mão para ligar para Rebecca e cancelar a experiência, mas o celular tocou antes que pudesse tocá-lo. Ele franziu a testa ao ver o nome no visor. Seu filho nunca ligava, a não ser que fosse urgente. Tommy? Ela ainda tá aí? A voz dele soava desconfiada. Quem? John perguntou. A moça da trança. Ela é esquisita. Fica sorrindo. John se endireitou na cadeira. Sorrindo? O Bob tá rindo do jeito que ela canta. E não é nem uma boa música, pai. É boba. Houve uma pausa depois. Ela não é como as outras. Tommy completou. John já estava pegando as chaves. 20 minutos depois, ele entrou pela porta principal da mansão. A maleta ainda na mão, os ombros tensos. Esperava encontrar gritos, caos mais uma louça quebrada. Mas não, o que ouviu foi música. Não era música. Era um cantarolar desafinado, horrível. Seguiu o som, devagar. Na sala de estar, Linda esfregava uma trilha vermelha grudenta de suco na parede. As mangas da camisa arregaçadas, o rosto corado de tanto esfregar. Lily e Bob batiam palmas no ritmo enquanto Linda cantarolava uma melodia sem sentido, mas com uma energia contagiante. Mais rápido! Bob gritou. Linda obedeceu, cantarolando mais rápido, esfregando como se fosse parte de um feitiço mágico de limpeza. Agora como uma tartaruga, Lily gritou rindo. E Linda diminuiu o ritmo com uma performance dramática que fez as crianças explodirem em gargalhadas. John congelou. Bob estava rindo de verdade. Um riso de barriga cheia que não ecoava naquela casa desde que Sarah morreu. Ele ficou ali parado, observando. Linda ainda não o tinha notado. Continuava cantarolando, limpando a parede, deixando as crianças guiarem o momento como se fossem as estrelas de um show secreto. Sem ordens. Sem exigências. Apenas presença e paciência. Ele já tinha contratado especialistas. Com diplomas, teorias, planos. Todos fracassaram. Mas essa mulher, sem título nenhum, fez seu filho rir em poucas horas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Linda sentou-se à beira da cama no quarto de hóspedes, penteando os cabelos de Lily com cuidado. A menina já estava meio adormecida, os dedos pequenos agarrados à cauda da raposa de pelúcia. A mente de Linda se perdeu no tempo. 7 anos atrás, ela estava sozinha numa clínica iluminada por luz fluorescente, encarando um teste de gravidez. O pai tinha ido embora sem dizer uma palavra, sem emprego, sem diploma, sem apoio. Tinha exatos $86 no banco e o medo invadindo cada pedaço do seu ser. Ela quase tomou uma decisão naquela noite. Uma decisão sem volta. Mas então, ouviu o coração de Lily pela primeira vez. E tudo mudou. Aquele pequeno batimento deu a ela um motivo para continuar. Para sobreviver, para lutar. Na mansão, John apoiava-se no balcão da cozinha, braços cruzados, pensando no que viu. Linda não gritou com as crianças. Não deu sermão. Não exigiu respeito. Ela apenas esteve com elas, na bagunça, no barulho, na dor. E pela primeira vez em meses, a dor silenciou um pouco. Ele ainda não sabia quem era Linda Carter, mas algo nele dizia que ela compreendia coisas quebradas, porque ela mesma já tinha sido uma. E a guerra começou no café da manhã. 7h30 da manhã. Linda entrou na cozinha, como quem vai para o front. A missa azul clara desbotada, a mesma do dia anterior, mas com um sorriso novo no rosto. Ei, bom dia, Tommy. Bom dia, Danny. Bom dia, Bob. Tommy ignorou. Danny resmungou algo sobre alegria demais. Bob olhou para os sapatos dela e riu. Isso deveria ter sido o primeiro alerta.
3 passos depois, ela percebeu que suas meias estavam encharcadas. Escorregou um pouco e olhou para baixo. Espuma, bolhas de sabão saindo dos sapatos. Sabão líquido, bastante. Ela franziu a testa, mas sua voz seguiu calma. Vocês sabotaram meus sapatos. Annie deu de ombros. A gente não queria que você ficasse limpinha demais. Bob caiu na risada. Linda tirou os sapatos silenciosamente. Pisou no chão com as meias úmidas. Pegou um pedaço de papel toalha e começou a limpar a espuma. Tudo bem, gosto de me sentir mais com os pés no chão. Tommy arqueou a sobrancelha. Você não vai gritar? Ela o encarou com serenidade. Isso ajudaria você a se sentir melhor? Eles piscaram. Confusos. Linda deu um leve sorriso. E continuou limpando. Se vocês estão bravos, com medo ou só querendo me testar, eu entendo. Mas se o que querem é me fazer ir embora, vou dizer logo, eu não vou, nem se meus pés estiverem encharcados. Os meninos se entreolharam, incertos. Ela não era como as outras, e eles sabiam. Naquela tarde, enquanto Linda ajudava Lily a arrumar a mesa para o almoço, seu celular desapareceu. Ela procurou na bolsa. No casaco. No balcão da cozinha. Acho que deixei em algum lugar, murmurou, tentando disfarçar. Tommy, sentado no chão, puxava um fio solto do tapete. Talvez ele tenha fugido. Celulares fazem isso, às vezes. É, Bob completou. Principalmente quando a pessoa não pertence a este lugar. Linda os olhou longamente, depois sorriu. Espero que ele tenha deixado um bilhete de despedida. Voltou a cozinhar, sem bronca, sem acusação, sem raiva. A terceira investida veio logo após o almoço. Linda entrou na sala de estar e parou. Sua blusa limpa, estendida para secar, estava coberta de rabiscos verdes e roxos. No verso, letras infantis tinham escrito: Vá embora. Você não é nossa mãe. Ela se olhou no espelho do corredor. Expirou fundo e foi até o quarto de brinquedos, onde os 3 garotos estavam escondidos em uma fortaleza de almofadas. Só vim checar uma coisa, disse, braços cruzados. Devo guardar a camiseta ou vai ter a parte 2 desse plano? Danny desviou o olhar, culpado. Bob se escondeu atrás de uma almofada. Me encarou, firme. Você não pertence a esse lugar. Nenhuma delas pertencia. Linda entrou na fortaleza. Sentou-se no chão com eles. Olhou nos olhos dos 3. Então talvez seja a hora de vocês saberem algo sobre mim. Eles ficaram em silêncio. Eu tinha 17 anos quando descobri que estava grávida. Começou, a voz baixa, firme. Estava assustada. Sozinha. Meu namorado sumiu. Eu não tinha casa. Nem emprego. Nem ideia de como ser mãe. Eu entrei no hospital pensando em entregar Lily. Até Lily olhou para cima, com os olhos arregalados. Mas quando ela nasceu, a enfermeira me deu um cobertorzinho rosa e um bracelete, um que era da minha mãe, quando eu era bebê. Minha mãe já tinha falecido. Mas alguém guardou aquilo. Eu segurei aquele bracelete e pensei, eu não sei como ser mãe. Mas eu sei muito bem como dói ser deixada para trás. A voz de Linda vacilou, só por um segundo. Tommy olhou para ela com mais atenção. Seus punhos ainda cerrados, mas sua expressão começava a ceder. Você também foi deixada? Danny perguntou num sussurro. Linda assentiu. Mais de uma vez. Silêncio. Então Tommy disse: A gente não quer gostar de você. Linda não recuou. Eu sei, porque todas as pessoas que a gente gosta vão embora. Eu também sei disso. O lábio de Tommy tremia. E se você for embora também? Linda se inclinou para frente. Então eu vou dizer adeus. E vou te dizer que não tem nada a ver com o quanto você é amável. Às vezes adultos fazem promessas que não sabem como cumprir. Mas eu não vou mentir para você, Tommy. Eu tô aqui agora. E não tenho medo da sua raiva. Eu sei que a raiva é só dor vestida de armadura. Tommy a olhou. De verdade, ela não era perfeita, nem polida, nem à prova de balas. Mas era honesta. Isso ninguém mais tinha sido. Danny se aproximou devagar e se sentou ao lado dela. Bobby, em silêncio, engatinhou até se aninhar ao lado de Linda. Tommy olhou um pouco mais.
E sussurrou: Eu não quero ficar bravo o tempo todo. Linda estendeu a mão. Sem dizer nada, ele segurou. A sala de estar parecia outra. Almofadas empilhadas como paredes. Cobertores formando tendas. Bichinhos de pelúcia alinhados como médicos em miniatura. No centro, Lily segurava um walkie-talkie feito com 2 copinhos plásticos e um barbante. Dava ordens com sua voz mais séria. Tommy, você cuida da ala oeste da tristeza. Danny, fica perto da cozinha. Muito trânsito de luto lá. Bobby, guarda o jardim da memória. Os trigêmeos seguiam as instruções com a solenidade de soldados. Usavam crachás de papel colados na camisa. Esquadrão de resgate dos corações tristes. Cada um com uma lanterna e uma mochila cheia de lenços, doces e carinhas engraçadas desenhadas em cartões. Linda observava da porta, de braços cruzados, sem interferir. Aquilo não tinha sido ideia dela. Foi Lily. Missão salvar os corações tristes. Ela havia dito, mas todo mundo fica triste. Mas se você tem um trabalho, como fazer alguém rir ou ajudar alguém a não se sentir sozinho, a tristeza fica menor. E por algum motivo que nem eles entendiam, os meninos acreditaram. Linda deu o passo atrás. Deixou Lily liderar. Agora os 4 se arrastavam pela casa com cartões de missão nas mãos. John entrou pelo corredor lateral. Parou. Viu o caos. Ia perguntar o que estava acontecendo. Mas então viu o rosto de Linda. E entendeu. Não os interrompa, disse ela baixinho. Eles estão construindo algo. John observou em silêncio. Tommy guiava Lily suavemente por um corredor decorado com fotos emolduradas. Ele apontou para uma. Essa é minha mãe. Ela costumava fazer cócegas na gente bem ali, disse, apontando para um sofá de couro já gasto. A gente se escondia atrás dele no esconde-esconde, mas ela sempre achava a gente. Lily assentiu. Ela parece esperta. Era, respondeu Tommy, agora com a voz mais baixa. Danny se juntou a eles. Aquela é a cadeira do papai, disse, apontando para a poltrona perto da lareira. Ele nunca mais sentou ali. Por quê? Perguntou Lily. Danny deu de ombros, porque ainda tem o cheiro dela. Lily não disse nada, apenas estendeu a mão e segurou a de Bobby. Ele apertou a dela com força. John, encostado na parede, invisível para as crianças, sentiu um nó se formar na garganta. Eles não falavam da mãe assim havia meses, nunca com tanta doçura. Quando os 4 desapareceram atrás de uma nova emergência de tristeza, John se virou para Linda. O jantar é em 1 hora. Fique. Foi a primeira vez que ele a convidou para a mesa, não como funcionária, mas como alguém que estava lentamente, sem alarde, se tornando parte do frágil ritmo daquela família. Aquela noite, jantaram juntos. Lily falava animadamente sobre a missão da Patrulha da Tristeza. Bob tentava equilibrar uma colher no nariz. Danny contou uma piada tão ruim que até Tommy riu. Ninguém chorou. Ninguém gritou. Foi o primeiro jantar em paz desde o acidente. Linda sentou-se ao lado de John, ajudando Lily a cortar a comida. Tommy passou o sal para ela sem que ela pedisse. Bobby ofereceu o último biscoito. Depois, enquanto as crianças arrumavam a mesa sem que ninguém mandasse, John tentou pegar o copo de água e, sem querer, derrubou o ketchup. O vermelho espalhou-se pela camisa branca como uma cicatriz viva. Droga, murmurou, pegando um guardanapo. Antes que pudesse limpar, Linda apareceu com um pano úmido. Começou a limpar a mancha, sem dizer uma palavra, sem sorrir. Apenas cuidando, com presença. John não conseguiu encará-la, porque, pela primeira vez em meses, sentiu a garganta fechar. Não era raiva, nem cansaço. Era o peso de estar sendo visto. Cuidado, sem pena, sem distância. Ela viu as lágrimas se formando, mas não disse nada. Continuou ali, silenciosa, presente, como se sempre tivesse feito parte daquele lar. Minutos depois, tudo escureceu. Um vento forte sacudiu as janelas. A energia caiu. Silêncio total. Vamos morrer! Gritou Danny, teatral. Não vamos, rebateu Tommy, ainda que com a voz trêmula. É coisa de fantasma? Sussurrou Bobby.
Linda surgiu com uma lanterna sob o rosto, criando sombras assustadoras. Sabem o que isso significa? Disse em voz assustadora. É hora da história. A luz da lanterna. Aquela do menino que virou picles, gritou Lily. Não, não. Hoje é sobre a geladeira assombrada, que só fazia barulho quando estava com fome, respondeu Linda, girando a luz dramaticamente. As crianças gritaram de empolgação. Ela se jogou no chão, fingindo ser a geladeira. Me alimente com ovos ou comerei suas meias. As risadas ecoaram pela casa. John observava da porta. A lanterna refletia nas paredes como uma fogueira acesa no meio da escuridão. Sem roteiro, sem adereços. Apenas uma mulher disposta a ser ridícula por 4 crianças que estavam aprendendo a rir de novo. Mais tarde, com todos dormindo, Bob abraçado ao ursinho, Danny ainda rindo no sono, Tommy com a lanterna como espada, Joe encontrou Linda na cozinha. Ela tomava chá de uma caneca lascada, à luz de uma vela. Você não precisava ir tão longe na comédia de terror, disse ele sorrindo. Era isso ou eles chorarem agarrados no sofá. Histórias de picles sempre vencem. Sentaram-se em silêncio, sem telas, sem gritos, sem pressa. Então ele disse, baixo, como algo que não ousava dizer havia muito tempo. Ela estava indo comprar meu bolo de aniversário. Linda olhou para ele. Insistiu em ir pessoalmente. Disse que tinha que ser perfeito. Mas ela nunca voltou. Ele engoliu seco. Aquele foi o último aniversário que tive. Linda não respondeu. Ela apenas ficou. Eu viu. John esfregou a ponte do nariz. E desde então, todo ano, eu simplesmente ignoro. Finjo que não é uma data. Sem bolo. Sem velas. Sem menção. Linda abriu discretamente um armário ao lado e puxou uma pequena caixa embrulhada em jornal reciclado, amarrada com um cadarço simples. Colocou-a diante dele. O que é isso? Ele perguntou. Abre, ela respondeu. Ele desamarrou o laço devagar. Lá dentro, havia um minúsculo cupcake, um pouco torto, com cobertura irregular. No centro, uma velhinha tea light estava cuidadosamente encaixada. Eles fizeram, disse Linda. Os 3. A Lily supervisionou. John levantou o olhar, sem palavras. Linda deu de ombros. Eles disseram que o pai deles esqueceu como sorrir no aniversário, então fizeram um motivo para ele lembrar. John ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tirou um isqueiro do bolso, acendeu a vela. A chama tremia, dançava na penumbra da cozinha. Linda se inclinou levemente. Você não precisa fazer um pedido. Ele assentiu. Eu já fiz. E soprou a vela. Seu rosto mudou no reflexo fraco da chama. Não era só um sorriso. Era algo mais suave, mais leve. Obrigado, disse ele com a voz embargada, por me lembrar que ainda estou aqui. Linda não respondeu. Não era necessário. A vela já tinha dito tudo, mas nem tudo naquela casa seria paz. No dia seguinte, o escândalo explodiu na internet como uma tempestade. Bilionário se esconde atrás de babá misteriosa com passado conturbado. Crianças negligenciadas emocionalmente. O artigo, cruel e sensacionalista, saiu num site de fofocas local. Fontes anônimas. Meias-verdades distorcidas. John foi retratado como um pai ausente, quebrado demais pelo luto para cuidar dos próprios filhos. Mas o pior foi o perfil de Linda. Puxaram registros públicos, boatos online, fragmentos de seu passado. Ex-garçonete, mãe solteira, sem formação, já vista em abrigo, estabilidade emocional questionável. Linda leu tudo em silêncio, com o celular nas mãos. Lily ao seu lado apertou sua mão com força. Mamãe, a gente tá em apuros? Linda arroelaus, beijou-lhe a testa. Não, meu amor, a gente não é quem tá mentindo. Antes do meio-dia, o telefone tocou. Era o Serviço de Proteção à Criança. Faremos uma inspeção domiciliar, disse uma mulher seca. Dada a preocupação pública, precisamos verificar o bem-estar das crianças. John desligou, ficou imóvel. Virou-se para Linda. Você não deveria ficar. Isso pode arruinar você. Ela o interrompeu. Firme. Esse artigo mostra alguém que viveu de verdade. Já esfreguei chão, já dormi no carro, já trabalhei dobrado e ainda fui dormir com fome.
mas nunca machucou uma criança. E nunca vou. John suspirou. Eu só tenho medo de que eles tirem a Lily de você. Linda suavizou a voz, sem perder a firmeza. Se eu tivesse fugido sempre que algo me assustou, Lily não estaria aqui. Eu a mantive comigo. Eu fiquei. E estou ficando agora. Não porque preciso, mas porque quero. Naquela tarde, ela reuniu as crianças. Amanhã vamos receber visitas, explicou com calma. Eles vão querer ver como a gente vive. Não só se a casa está limpa, mas se temos bondade aqui. Tommy franzia a testa. Mas a gente não fez nada de errado. Não, querido. Mas às vezes, quem não nos conhece julga errado. Danny cruzou os braços. Eles vão levar a gente embora? John, ouvindo da porta, se ajoelhou ao lado deles. Ninguém vai levar ninguém. A gente vai mostrar quem somos de verdade. Lily Animals, a gente pode fazer biscoitos para eles? Linda sorriu. Essa é uma ideia maravilhosa. No dia seguinte, quando o assistente social chegou, encontrou a sala repleta do aroma de biscoitos recém-assados. Corações de açúcar com palavras escritas em glacê. Bem-vinda e obrigada em letras trêmulas. As crianças fizeram um tour pela casa. Aqui é o sofá onde a gente lê, disse Bob. A Linda faz vozes engraçadas. Ali é a estação de resgate da tristeza, computou Danny, apontando para um forte travesseiros. E aqui, Tommy abriu uma gaveta. É a caixa dos sentimentos. A gente escreve bilhetes quando tá triste ou bravo. E a Linda lê quando a gente não consegue falar. A mulher Sra. Holloway anotava em silêncio. Ao final, já fechando a pasta, Bob a encarou. Antes da Linda vir a gente, só sabia gritar com as pessoas irem embora. Olhou para os irmãos. Agora a gente faz biscoitos para elas ficarem. A assistente piscou várias vezes, com os olhos marejados. Muito especial, sussurrou. Mais tarde, no jardim banhado pela luz do entardecer, John observava Lily desenhando flores com giz. Ele se aproximou devagar, agachando-se ao lado dela. Ei, Lily! Quer desenhar comigo e os meninos um desenho grande, juntos? Os olhos dela brilharam. Ela assentiu e sorriu. John segurou sua mãozinha. Pela primeira vez, ele fez isso, sem palavras. Apenas o gesto. Pertencimento. Linda observava da janela. E pela primeira vez desde que entrara naquela casa, ela não sentiu só esperança. Sentiu lar. John estava sentado bem no meio de tudo aquilo, com uma coroa de papel torta na cabeça, cercado por 4 crianças rindo e uma mulher que de algum jeito transformava o caos em pura mágica. Feliz aniversário, papai! Gritou Bob, com os braços levantados. Faz um pedido, pediu Danny animado. Tommy acendeu a vela em um bolo de chocolate torto. Sem trapacear, tem que fechar os olhos. John riu. Vocês são muito exigentes com tradições. Linda sentou-se ao lado dele com um sorriso sereno, carregado de sentimento. Lily, pulando de empolgação, entregou o bolo com as 2 mãos. Esse ano você apaga a vela com a gente. E ele apagou. Todos os 5 se inclinaram juntos, soprando a chama como se estivessem selando uma promessa. Os aplausos que vieram depois ecoaram no entardecer como um sussurro de esperança. Depois que devoraram quase todo o bolo e as crianças correram para perseguir vagalumes perto da cerca, John se aproximou de Linda, que dobrava guardanapos perto da varanda. Ele segurava algo nas mãos. Ei, disse suavemente. Vem comigo um instante. A levou sob o marco coberto de eras, onde lanternas balançavam com o vento suave. Lily se aproximou, segurando uma margarida. John se agachou ao lado dela e mostrou uma caixinha de veludo. Quer me ajudar a perguntar uma coisa importante para sua mamãe? Os olhos da menina brilharam. Sério? John assentiu. Lily, com toda a pompa que uma criança consegue reunir, caminhou até Linda. Mamãe Elba quer saber se pode amar nós 2 para sempre. Pode? Linda ficou sem palavras. Seus olhos se fixaram na pequena caixa nas mãos da filha. Então John se aproximou, pegou a caixinha e abriu. Dentro um anel simples, com um pequeno diamante. E atrás dele uma fina aliança dourada com um coração gravado. Essa é para Lily, se vocês 2 disserem sim. Linda levou a mão à boca, emocionada. Eu não quero só me casar com você, Linda, disse John com a voz trêmula.
Quero ser pai da Lily. Quero que ela saiba que foi escolhida também. Que não estou só pedindo seu coração. Estou pedindo o dela. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você não é só a mulher que eu amo, ele continuou. Você é a mãe que meus filhos já escolheram. E a mãe que a Lily merece. Lily se jogou nos braços da mãe. Eu disse que ele era bom, sussurrou. Linda assentiu, ajoelhou-se e abraçou a filha com força. 1000 vezes sim. John colocou o anel em seu dedo e depois a aliança no de Lily. Naquele exato momento, os meninos voltaram correndo. O que a gente perdeu? Perguntou Tommy. É o que eu tô pensando? Disse Danny, olhando para a mão de Linda. Lily ergueu a mão. O papai pediu nós duas em casamento. Tommy sorriu largo. Finalmente, Bobby bateu palmas. Podemos ser os carregadores de aliança e provadores de bolo? Linda riu entre lágrimas. Sim, sim e sim. E sob o fel dourado, a família Prescott, antes quebrada, estava completa. 3 anos depois, a mansão Prescott já não parecia fria. Agora era um lar. Na beira da propriedade, um prédio colorido com desenhos de crianças e prateleiras cheias de livros dava boas-vindas a novos visitantes. O Centro Harton, criado por John e Linda, se tornara um refúgio para crianças que enfrentavam luto, abandono ou trauma. Um lugar onde o acolhimento começava com empatia, não regras. John, antes perdido em reuniões e números, agora ensinava música às crianças. Passava as manhãs ajudando pequenos dedos a tocarem violão, teclas de piano. À tarde estava na horta, sujando as mãos na terra, rindo com Lily e os meninos. Todos os dias ele levava Lily até a escola, e todas as noites estava ao lado da cama dela. Certa noite ela segurou um livro contra o peito. Sei esse hoje. Escolhi só para hoje. John sentou-se ao lado dela. Para você, disse com ternura. Eu leria 1000 vezes. No corredor, Linda observava sem ser vista. Com o coração transbordando, lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não de tristeza, mas de gratidão. No criadomudo, seu novo livro, a dedicatória dizia: às vezes, as melhores coisas nascem dos pedaços que achávamos impossíveis de consertar. Desde que não desistamos. Elsie. Fim de semana seguinte, a família estendeu uma toalha de piquenique sob o velho carvalho, o mesmo onde John havia proposto. Lily entregava sanduíches. Bob servia limonada com orgulho. Danny distribuía guardanapos. E Tommy, agora mais maduro, sentou-se ao lado de Linda. Linda, disse ele. Obrigado por não ir embora, quando teria sido tão fácil. Linda acariciou o rosto dele. Eu nunca vi garotos tentando afastar alguém, sussurrou. Eu vi garotos implorando para que alguém ficasse. Tommy assentiu. Olhou para Lily, apoiada no braço de John. Minha mãe dizia que o amor brilha como estrela, disse Lily baixinho. Mas acho que ela estava errada. Todos se viraram. Ah, o amor de verdade não brilha, ela completou. Ele fica, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Silêncio. Então John os puxou para um abraço só. Linda, seus filhos, sua filha. Unidos, escolhidos. Finalmente em casa,